Você agora é minha propriedade, e vai me dar um herdeiro nesta cama. Essas palavras ecoaram como um trovão na mente de Isabela, enquanto ela observava o homem à sua frente. Alto, de ombros largos, olhar penetrante e frio como o aço. Vicente Salazar, dono da imponente fazenda Aurora, não pedia. Ele ordenava. E ela era apenas uma mercadoria. Uma transação finalizada entre homens mortos e vivos, onde sua vontade nunca foi consultada. Mas vamos começar do começo. Porque essa história não começa com um casamento. Começa com uma dívida. E dívidas, meu amigo, sempre cobram seu preço. Isabela Ferreira tinha 23 anos quando seu pai morreu. Não de velhice, não de doença. Morreu afogado em dívidas de jogo, bebida e negócios fracassados. O funeral mal tinha terminado quando os credores bateram à porta. Homens de terno preto, chapéus baixos, olhares vazios. Eles não queriam conversa. Queriam o que era deles. Sua fazenda, senhorita Ferreira. Ou você. Isabela lembra do momento como se fosse ontem. O cheiro de terra molhada entrando pela janela. O silêncio pesado da sala. E aquele contrato, um pedaço de papel amarelado que selaria seu destino. Há um homem interessado. Vicente Salazar. Precisa de esposa. Você quita a dívida com seu serviço. Serviço. Que palavra educada para a escravidão. Mas Isabela não teve escolha. Não tinha mãe, não tinha irmãos, não tinha ninguém. Apenas dívidas e uma assinatura tremida num documento que a transformou em propriedade. 3 dias depois, ela chegou à fazenda Aurora. O lugar era majestoso, portões de ferro fundido, uma casa grande de 2 andares com varandas largas, campos verdejantes que se perdiam no horizonte, gado pastando tranquilamente, cavalos de raça correndo livres, tudo perfeito, tudo controlado. E no centro de tudo isso, ele. Vicente Salazar a esperava na varanda, os braços cruzados, o olhar avaliando cada centímetro dela como quem inspeciona um animal de criação. Isabela sentiu o sangue ferver, mas manteve a cabeça erguida. Não ia dar a ele o prazer de vê-la quebrada. Então você é a mercadoria que comprei, ele disse, sem rodeios. Isabela cerrou os punhos. Tenho nome. Aqui, você tem a função que eu determinar. Ele desceu os degraus lentamente, parando a poucos centímetros dela. Preciso de um herdeiro. Você é forte, saudável. Vai me servir bem. Cada palavra era uma chicotada, mas Isabela não desviou o olhar. Posso estar aqui por força, senhor Salazar, mas meu espírito, esse você nunca terá. Vicente sorriu. Não um sorriso de diversão, um sorriso de desafio. Veremos. A primeira semana foi um inferno silencioso. Isabela foi apresentada à criadagem como a nova senhora da casa, mas ninguém a tratava assim, especialmente Dona Mariana, a governanta-chefe. Uma mulher de meia idade, cabelos presos num coque apertado, rosto marcado pela dureza dos anos. Ela tinha sido leal à primeira esposa de Vicente, uma mulher que morrera no parto, levando o bebê consigo. Você não passa de uma substituta barata, Mariana murmurou enquanto Isabela passava pelo corredor. Nunca será digna deste lugar. Isabela ignorou. Não tinha tempo para disputas domésticas. Sua mente estava ocupada com algo maior. Sobrevivência. Mas havia uma pessoa menos hostil. Paulo, o capataz da fazenda. Um homem de meia idade, rosto queimado de sol, mãos calejadas. Ele não sorria, mas também não a tratava como intrusa. Se precisar de algo, senhora, pode me procurar, disse ele tirando o chapéu brevemente. Foi a primeira gentileza que Isabela recebeu naquele lugar. Vicente tinha deixado claro suas expectativas. Ela deveria observar a fazenda, aprender, mas não interferir. Afinal, mulher não entendia de negócios, certo? Errado. Isabela cresceu numa fazenda, pequena, falida, mas ainda assim uma fazenda. Ela conhecia terra, gado, plantio. Conhecia os sinais de quando algo estava errado. E na fazenda Aurora, algo estava muito errado. No terceiro dia, enquanto caminhava pelos currais, Isabela notou 3 bezerros separados, magros, tremendo, olhos opacos. Estão doentes, ela disse a um dos peões. Só fracos, senhora. Vão morrer mesmo. Não, é infecção respiratória. Vi isso antes.
Precisa isolar, tratar com vapor de eucalipto e... A senhora não dá ordens aqui. Isabela cerrou os dentes, mas não discutiu. Ainda não. Mais tarde, inspecionando as cercas do pasto norte, encontrou madeira podre. Uma vaca já tinha ferido a perna tentando passar. Ela levou tudo a Vicente naquela noite. Ele estava no escritório, revisando documentos. Os bezerros do curral 3 estão doentes e a cerca norte está comprometida. Vicente nem ergueu os olhos. Mandei você observar, não opinar. Estou observando que você está perdendo dinheiro. Agora ele olhou. E nos olhos dele, Isabela viu algo que não esperava. Interesse. Explique. Ela explicou. Tudo. Os sintomas, os riscos, as soluções. Vicente ficou em silêncio por um longo momento. Farei verificar. Foi tudo o que disse. 2 dias depois, os bezerros estavam sendo tratados. E a cerca, substituída. Vicente nunca admitiu que ela estava certa. Mas Isabela viu a mudança. Sutil, quase imperceptível. Ele começou a escutá-la. Mas a verdadeira virada aconteceu com Tempestade. Um cavalo selvagem, negro como a noite, olhos ferozes. Ele tinha sido capturado semanas antes, mas ninguém conseguia domá-lo. É inútil, Vicente disse, observando o animal agitado no cercado. Vou mandar abater. Não, Isabela falou antes de pensar. Vicente virou-se, surpreso. Ele só precisa de paciência. Não força. Cavalo não entende paciência. Entende chicote. Então você nunca viu um cavalo de verdade ser domado. O desafio estava lançado. E Vicente, pela primeira vez, hesitou. Tem 1 semana. Se não conseguir, ele morre. Isabela passou cada amanhecer com Tempestade. Sem chicote, sem gritos. Apenas presença. Voz suave. Movimento lento. E algo começou a mudar. Não só no cavalo, mas também no homem que observava de longe, braços cruzados, começando a ver naquela mulher algo que ele nunca imaginou encontrar. Mas o que aconteceu quando Isabela finalmente montou naquele cavalo selvagem? E como isso mudou tudo entre ela e Vicente? Continue assistindo, porque essa história está apenas começando. E o que vem a seguir, ninguém esperava. Se você está gostando dessa história de garra, paixão e reviravoltas, inscreva-se no canal e ative o sininho. Novos capítulos toda semana. Não perca! 7 dias. Isabela tinha apenas 7 dias para provar que Tempestade não era um animal perdido. 7 dias para salvar a vida dele. E sem saber, 7 dias para começar a quebrar as paredes que Vicente construiu ao redor do próprio coração. O primeiro amanhecer foi o mais difícil. Isabela chegou ao cercado quando o sol ainda era uma promessa no horizonte. Tempestade estava no canto mais distante, tenso, as narinas dilatadas, os olhos fixos nela como se dissessem, não se atreva a chegar perto. Mas Isabela não tinha medo. Ou melhor, tinha. Mas aprendeu há muito tempo que medo e coragem podiam caminhar juntos. Ela se sentou no chão. Simplesmente isso. Sentou-se na terra úmida, de costas apoiadas na cerca, e ficou ali, quieta, respirando, existindo. Tempestade bufou, bateu os cascos, virou-se de lado, mas não atacou. Eu sei como você se sente, Isabela murmurou, mais para si mesma do que para o cavalo. Capturado, preso, forçado a estar num lugar que não escolheu. O cavalo moveu as orelhas. Mas a diferença entre você e eu, você ainda pode correr, eu só posso resistir. Nos 3 dias seguintes, a rotina foi a mesma. Isabela chegava antes do sol nascer, sentava-se, falava baixo. Às vezes cantava canções que sua mãe lhe ensinou quando criança. Canções de ninar, de plantio, de colheita. Melodias que acalmavam a alma. Tempestade começou a se aproximar. Primeiro 5 passos, depois 3. No 4º dia, ele estava a apenas 1 metro dela. Foi quando Vicente apareceu. Ele observou de fora do cercado, os braços apoiados na madeira, o rosto indecifrável. Está perdendo tempo, ele disse. Isabela nem olhou para trás. Ou estou ganhando confiança. Confiança não doma cavalos. Nem violência doma espíritos. Mas aqui estamos nós. Vicente ficou em silêncio.
Por um momento, Isabela achou que ele fosse embora, mas ele ficou, observando, sempre observando. No quinto dia, aconteceu. Isabela estendeu a mão, devagar, com a palma aberta. Tempestade cheirou. Uma vez, duas, e então, encostou o focinho. O coração de Isabela quase explodiu. Bom garoto, ela sussurrou, a voz embargada. Bom garoto. Ela acariciou o pescoço dele. Sentiu os músculos tensos relaxarem sob seus dedos. Sentiu a respiração do animal se acalmar. E quando virou a cabeça, viu Vicente ainda ali, os olhos fixos nela. Mas agora havia algo diferente naquele olhar. Admiração. Ele nunca diria. Mas Isabela viu. E guardou aquele momento como quem guarda um segredo precioso. Mas nem tudo era progresso silencioso na fazenda Aurora. Havia tempestades se formando. E não só nos céus. Naquela mesma semana, um homem chegou à propriedade. Rodrigo Montenegro. Rico, influente, dono de terras vizinhas. E, segundo os rumores que Isabela ouviu entre os empregados, um velho rival de Vicente. Ela estava na casa grande quando ele chegou. Montenegro era o tipo de homem que exalava poder e arrogância. Terno impecável, charuto entre os dedos, sorriso calculado. Salazar. Ele cumprimentou Vicente com falsa cordialidade. Ouvi dizer que finalmente arranjou uma esposa. Pensei que fosse morrer sozinho. Vicente não sorriu. O que quer, Montenegro? Negócios, meu caro. Sempre negócios. Ele puxou um documento do bolso interno. Suas terras ao leste estão encravadas entre minhas propriedades. Atrapalham minha expansão. Quero comprá-las. Não estão à venda. Montenegro riu. Tudo está à venda, Salazar. É só questão de perreço. Então você não tem dinheiro suficiente. A tensão no ar era palpável. Isabela observava da janela da sala, escondida atrás da cortina. Mas sua mente estava trabalhando. Ela conhecia homens como Montenegro, ambiciosos, perigosos. E Vicente, por mais forte que fosse, estava sozinho nessa disputa. Ou estava. Naquela noite, durante o jantar, Isabela quebrou o silêncio. Montenegro não vai desistir. Vicente mastigou devagar, sem olhar para ela. Não é sua preocupação. Deveria ser. Sou sua esposa, não sou? Pelo menos no papel. Agora ele olhou. E havia algo afiado naquele olhar. No papel e na cama. Lembra? Isabela engoliu a raiva. Ele quer suas terras. Mas não só por expansão. Tem água. Um rio que corta a propriedade. Sem ele, as fazendas dele sofrem na seca. Vicente largou o garfo. Como sabe disso? Porque eu presto atenção. Algo que você deveria fazer mais. Pela primeira vez, Vicente quase sorriu. Quase. E o que sugere, já que é tão sábia? Isabela se inclinou para a frente. Negocie. Não as terras, mas acesso à água. Controlado. Pago. Você mantém a propriedade, ele consegue o que precisa. E você lucra. Vicente ficou em silêncio, pensativo. Vou considerar. Não era um sim, mas também não era um não. E Isabela percebeu algo fundamental. Ele estava começando a vê-la como algo além de um ventre. No sexto dia com tempestade, Isabela fez o impensável. Ela colocou uma manta sobre o lombo dele, devagar, suavemente. O cavalo se assustou, mas não fugiu. Ela esperou, acariciou, acalmou. E então, colocou a sela. Tempestade bufou, nervoso, mas aceitou. No sétimo dia, sob o olhar atento de toda a fazenda, peões, empregados, Dona Mariana, Paulo e Vicente, Isabela fez o impossível. Ela montou em Tempestade. O cavalo deu 2 passos incertos, depois 3. E então, começou a trotar, suave, controlado, confiante. A fazenda inteira explodiu em murmúrios. Dona Mariana arregalou os olhos. Paulo sorriu abertamente. E Vicente? Vicente ficou parado, os braços cruzados, a mandíbula tensa. Mas nos olhos dele havia algo que ele não podia mais esconder. Respeito, desejo e algo muito mais perigoso. Quando Isabela desmontou, as pernas tremendo de adrenalina, Vicente se aproximou. Você o domou, ele disse baixo. Não, eu ganhei a confiança dele. A diferença. Vicente segurou o queixo dela, forçando-a a olhá-lo nos olhos.
Você é surpreendente. E pela primeira vez desde que chegara àquele lugar, Isabela viu Vicente não como seu dono, mas como um homem, complexo, ferido e perigosamente atraente. Naquela noite, quando ele foi ao quarto dela, como fazia todas as noites cumprindo o acordo, algo mudou. Não foi só desejo, não foi só dever, foi conexão. E ambos sabiam que depois daquele momento, nada mais seria como antes. Mas o que Vicente ainda não sabia, Isabela estava prestes a se tornar muito mais do que ele jamais imaginou. E a ameaça de Montenegro estava longe de terminar. A mudança foi sutil, tão sutil que a maioria não percebeu. Mas Isabela percebeu. E Vicente? Vicente lutava contra ela com cada fibra do seu ser. Depois daquela noite, a noite em que tudo mudou, Vicente começou a fazer algo que jamais fizera antes. Pedir a opinião dela, não abertamente, nunca abertamente. Homens como Vicente Salazar não admitiam que precisavam de alguém. Mas nas pequenas coisas, nas entrelinhas, Isabela via. Os contratos com o frigorífico vão vencer em 2 meses. Ele mencionou casualmente durante o café da manhã, 3 dias depois do episódio com Tempestade. Isabela tomou um gole de café. E você está preocupado com os termos? Eles querem reduzir o preço por cabeça. Então negocie com outros compradores. Crie competição. Vicente a encarou. Já pensei nisso. Mas não executou porque tem lealdade antiga com eles. Isabela pousou a xícara. Lealdade é admirável, mas negócios são negócios. Se eles não valorizam sua mercadoria, outros vão. Vicente ficou em silêncio. Mas 2 dias depois, Isabela ouviu Paulo comentar que o patrão estava reunindo propostas de 3 frigoríficos diferentes. Ela sorriu sozinha. Ele estava escutando. Mas enquanto Vicente lentamente abria suas defesas, Dona Mariana apertava o cerco. A governanta não aceitava que uma intrusa tivesse ganhado tanto espaço tão rápido. Para ela, Isabela não passava de uma oportunista, uma camponesa que deu sorte. A louça da sala de jantar está manchada, Mariana apontou friamente quando Isabela passou pela cozinha. Então mande limpar novamente. Achei que a senhora fosse supervisionar essas coisas. Ou está ocupada demais brincando com cavalos. Isabela sentiu o sangue ferver, mas manteve a voz calma. Dona Mariana, entendo que você foi leal à primeira esposa de Vicente. E respeito isso. Mas eu não estou aqui para substituí-la. Estou aqui para construir algo novo. Você está aqui porque foi comprada. A palavra cortou como faca. Mas antes que Isabela pudesse responder, a voz de Vicente ecoou da porta. Mariana, meu escritório. Agora. A governanta empalideceu. Fez uma reverência rápida e saiu apressada. Vicente olhou para Isabela. Não disse nada. Mas a mensagem estava clara. Ele não toleraria desrespeito a ela. E isso era novo. A verdadeira virada aconteceu quando Montenegro voltou. Dessa vez, ele não veio sozinho. Trouxe 2 advogados, documentos oficiais e uma proposta irrecusável. Isabela estava no estábulo com Tempestade quando Paulo veio correndo. Senhora, o senhor Vicente pediu sua presença no escritório. É urgente. Ela franziu a testa. Vicente nunca a chamava para reuniões de negócios. Quando entrou no escritório, a tensão era palpável. Montenegro estava sentado confortavelmente numa poltrona, sorriso arrogante no rosto. Os advogados ao lado dele, pastas abertas. E Vicente? Vicente estava de pé, as mãos apoiadas na mesa, a mandíbula tensa. Ah, a encantadora senhora Salazar. Montenegro se levantou, beijando a mão de Isabela com exagero teatral. Que honra! Isabela retirou a mão rapidamente. Senhor Montenegro. Sente-se, querida. Isso também diz respeito a você. Vicente assentiu levemente, indicando a cadeira ao lado dele. Isabela sentou, o coração acelerado. Montenegro voltou a se sentar, cruzando as pernas. Como estava dizendo, Salazar, minha proposta é simples. Compro suas terras ao leste pelo dobro do valor de mercado. Você lucra, eu expando. Todos felizes. Já disse que não estão à venda. Ah, mas veja bem. Montenegro fez um gesto e um dos advogados entregou documentos a Vicente. Descobri algo interessante.
Essas terras têm uma disputa de registro antiga, de 1887. Há brechas legais que posso explorar. Posso tornar sua vida um inferno jurídico pelos próximos 5 anos. Ou você aceita minha generosa oferta e evita dor de cabeça. Vicente leu os documentos. Isabela viu a tensão aumentar nos ombros dele. Era uma armadilha. Montenegro tinha feito o dever de casa, mas Isabela também tinha. Posso ver? Ela estendeu a mão. Montenegro riu. Claro, querida, embora duvide que entenda termos jurídicos. Isabela ignorou o insulto. Leu rapidamente. E ali estava, uma brecha de 1887, sobre demarcação de terras após uma divisão de herança. Tecnicamente explorável. Mas... Senhor Montenegro, Isabela falou calmamente, devolvendo os papéis. Essa disputa foi resolvida em 1891. Há um decreto estadual anulando todas as contestações anteriores. Está arquivado no cartório de São Paulo. Silêncio absoluto. Montenegro piscou. Do que está falando? Meu pai, antes de morrer, teve uma disputa semelhante. Passei meses no cartório pesquisando precedentes. Ela sorriu docemente. O decreto 447 de março de 1891. Todas as propriedades com disputas anteriores a 1890 foram regularizadas automaticamente pelo Estado, incluindo essas terras. Os advogados se entreolharam, nervosos. Um deles começou a folhear freneticamente outros documentos. Montenegro perdeu o sorriso. Ela está certa, murmurou um dos advogados. Vicente olhou para Isabela, e nos olhos dele, orgulho puro. Então, Montenegro. Vicente se levantou. Retiro minha oferta de negociar acesso à água. Boa tarde. Montenegro se levantou bruscamente, o rosto vermelho. Isso não acaba aqui, Salazar. Acabou agora. Vicente abriu a porta. Paulo, acompanhe os senhores até a saída. Quando a porta se fechou, o silêncio tomou conta do escritório. Vicente virou-se para Isabela. Como você sabia disso? Porque, diferente de você, eu tive que lutar por cada pedaço de terra que meu pai deixou. Aprendi a ler nas entrelinhas, a buscar brechas, a sobreviver. Vicente deu 2 passos em direção a ela. Depois mais um. Até estar tão perto que Isabela podia sentir o calor dele. Você acabou de salvar esta fazenda. Não, salvei nossa fazenda. A palavra ficou suspensa no ar. Nossa. E algo mudou nos olhos de Vicente. Algo profundo, primitivo. Você não é o que eu esperava, ele disse baixo, a voz rouca. Eu sei. Não sei mais se consigo ver você apenas como... Como o quê? Sua propriedade? Sua égua de criação? Vicente fechou os olhos, como se as próprias palavras que usou antes o machucassem agora. Perdoe-me, eu... Isabela colocou a mão no peito dele. Mostre-me, não com palavras, com ações. Naquela noite, quando Vicente foi ao quarto dela, não foi por dever. Foi porque não conseguia mais ficar longe. A cama, que antes era território de guerra silenciosa, de submissão forçada e resistência calada, transformou-se em outra coisa. Desejo mútuo, respeito conquistado, paixão que nenhum dos dois esperava sentir. Quando Vicente tocou o rosto de Isabela, não foi com possessividade, foi com reverência. Você me surpreende a cada dia, ele sussurrou. E você está finalmente me vendo. O beijo foi diferente. Não de conquista, de entrega. E quando se uniram, não foi um homem tomando o que comprou. Foi um encontro de iguais, de parceiros, de algo muito mais perigoso do que qualquer contrato pode. Era de se prever. Paixão verdadeira. Mas nos cantos escuros da fazenda Aurora, olhos observavam. Dona Mariana apertava o rosário entre os dedos, os lábios formando preces amargas. E em algum lugar distante, Montenegro sorria enquanto redigia uma carta. Porque homens como ele nunca desistem. Apenas mudam de estratégia. E a próxima jogada dele seria letal. Mas o que Vicente e Isabela não sabiam? A ameaça mais perigosa não viria de fora, mas de dentro da própria fazenda. A história está longe de terminar. Continue assistindo. 3 semanas. 3 semanas desde que tudo mudou. 3 semanas desde que Vicente parou de ver Isabela como uma obrigação e começou a vê-la como algo que ele não conseguia mais nomear, mas tinha medo de chamar de amor. A fazenda prosperava, os negócios melhoravam,
A sugestão de Isabela sobre os frigoríficos rendeu 30% a mais de lucro. Os bezerros que ela salvou estavam fortes e saudáveis. Até Tempestade se tornara o cavalo mais admirado da região. Um símbolo de que força bruta não vencia paciência e inteligência. Isabela acordava cedo, cavalgava pelos campos, supervisionava reparos, conversava com os peões. Ela não era mais a intrusa. Era a senhora da fazenda. De verdade. E à noite ela e Vicente se tornavam algo que nenhum dos dois planejou. Cúmplices, amantes, parceiros. Mas na fazenda Aurora, a paz nunca durava muito. Tudo começou com um rumor. Paulo chegou ao escritório numa manhã chuvosa, o chapéu pingando água, o rosto grave. Patrão, preciso falar com o senhor, em particular. Vicente olhou para Isabela, que estava revisando os livros de contabilidade. Pode falar na frente dela. Paulo hesitou, mas assentiu. Está circulando um boato. Dizem que a água do rio está sendo desviada. À noite. Em pequenas quantidades, mas suficiente para prejudicar a irrigação do Pasto Sul. Vicente se levantou bruscamente. Quem faria isso? Não sei, patrão. Mas há marcas de carroças na margem. E pegadas. Isabela se levantou também. Montenegro. Não temos provas. Paulo disse cauteloso. Não precisamos. Isabela olhou para Vicente. É exatamente o tipo de retaliação que ele faria. Silenciosa, destrutiva, difícil de provar. Vicente cerrou os punhos. Vou até lá agora. Não. Isabela tocou o braço dele. É isso que ele quer. Que você perca a cabeça, cometa um erro, e aí ele tem munição legal contra você. Então o que sugere? Que eu fique de braços cruzados enquanto ele rouba minha água? Não. Sugiro que a gente o pegue em flagrante. O plano era simples. Isabela, Vicente e Paulo se revezariam vigiando o rio durante as noites, sem alarde, sem avisar ninguém, nem os outros empregados. Se há um traidor interno, Isabela disse, quanto menos gente souber, melhor. Na primeira noite nada aconteceu. Na segunda também não. Mas na terceira, Isabela estava de vigília, escondida atrás de um grupo de árvores próximo à margem do rio. Era quase meia-noite. A lua estava encoberta por nuvens pesadas. O silêncio era absoluto. E então ela ouviu. Passos, baixos, cautelosos. Duas figuras se aproximaram. Homens, carregando baldes e uma mangueira improvisada. Isabela reconheceu um deles imediatamente. Tomás, um dos peões mais antigos da fazenda. O coração dela afundou. Ela observou enquanto eles começavam a desviar a água para barris que depois carregariam embora. Trabalho meticuloso, praticado. Tinham feito isso várias vezes. Isabela esperou até ter certeza absoluta e então assobiou. O sinal combinado. Em segundos, Vicente e Paulo surgiram das sombras, lanternas acesas. Parados! Vicente ordenou, a voz ecoando como um trovão. Os homens congelaram. Tomás largou o balde, as mãos tremendo. Senhor Salazar, eu posso explicar. Explicar? Vicente avançou, o rosto uma máscara de fúria contida. Você trabalha para mim há 15 anos. 15 anos? E me trai assim? Ele me ofereceu dinheiro. Tomás gaguejou. Montenegro. Disse que era só desviar um pouco de água, que ninguém ia notar. Minha filha está doente, senhor. Eu precisava do dinheiro para o médico. E você não veio até mim? Vicente estava a centímetros do rosto dele agora. Não pediu ajuda? Preferiu me apunhalar pelas costas? Tomás caiu de joelhos, lágrimas escorrendo. Perdão, senhor. Perdão. O outro homem tentou correr. Paulo o derrubou com um golpe certeiro. Vicente puxou Tomás pela camisa. Você vai me contar tudo. Cada detalhe. Cada conversa com Montenegro. E então vai embora daqui. Para sempre. Mas Montenegro não tinha jogado apenas uma carta. Tinha jogado várias. 2 dias depois, quando o sol mal tinha nascido, um dos peões chegou gritando à Casa Grande. Fogo! Fogo no estábulo norte! Isabela estava tomando café. Derrubou a xícara e correu. Vicente já estava nos campos. Ela montou em Tempestade, agora seu cavalo de confiança, e galopou em direção à fumaça negra que subia no horizonte. Quando chegou, o caos estava instalado. Chamas consumiam o estábulo.
Cavalos relinchavam em pânico. Homens corriam com baldes d'água tentando controlar o incêndio. "Os cavalos!" alguém gritou. "Tem 3 ainda lá dentro!" Vicente estava organizando as brigadas de água, mas ao ouvir isso, começou a correr em direção ao estábulo em chamas. Isabela desmontou num salto. "Vicente, não!" Mas ele já tinha entrado. O mundo de Isabela parou. Tudo ao redor se tornou som abafado. Seu coração martelava nos ouvidos. A fumaça subia, densa e negra. Ele podia morrer lá dentro. Sem pensar, Isabela pegou um pano, molhou em água, cobriu o rosto e correu para dentro do inferno. O calor era insuportável. A fumaça queimava os pulmões. Ela mal conseguia enxergar, mas ouviu a voz de Vicente. "Aqui! Ajuda aqui!" Ela seguiu o som e o encontrou tentando soltar um cavalo preso numa baia, a trave caída bloqueando a saída. "Isabel, sai daqui!" ele gritou ao vê-la. "Não sem você!" Juntos, eles empurraram a trave. Madeira pesada, em chamas. As mãos de Isabela queimaram, mas ela não parou. A trave cedeu. O cavalo disparou para fora. "Agora nós!" Vicente agarrou a mão dela. Eles correram. As vigas acima começaram a ceder. O teto estava desabando. Saíram por milésimos de segundo. Assim que pisaram fora, o estábulo inteiro desabou num estrondo ensurdecedor. Isabela e Vicente caíram no chão, tossindo violentamente, cobertos de fuligem. Ele rolou para encará-la, os olhos arregalados. "Você é louca! Podia ter morrido! Você também!" Ela gritou de volta, lágrimas descendo pelo rosto sujo. "Acha que eu ia ficar lá fora assistindo você morrer?" Vicente puxou o rosto dela para perto. Você... Eu o quê?" E então ele disse, pela primeira vez, as palavras que lutou tanto para não sentir. "Eu te amo." O tempo parou. Isabela piscou, achando que tinha ouvido errado. "O quê?" "Eu te amo, Isabela." Vicente segurou o rosto dela com as 2 mãos. "Te amo. E quase morri sem ter coragem de te dizer." As lágrimas dela caíram mais fortes. "Eu também te amo, seu idiota teimoso." E ali, no meio das cinzas, do caos, da destruição, eles se beijaram. Não de desejo, de amor verdadeiro. Mas enquanto eles se abraçavam, Paulo analisava os destroços e encontrou algo. Marcas de querosene, deliberadas, rastros óbvios. Não foi acidente, foi sabotagem. E quando Paulo virou-se para avisar Vicente, viu ao longe, na colina distante, uma figura montada a cavalo, observando, sorrindo. Montenegro. A guerra estava declarada, e o próximo ataque seria decisivo. Mas Vicente e Isabela agora eram mais do que marido e mulher. Eram parceiros, eram amantes, eram uma força imparável. E Montenegro estava prestes a descobrir que havia subestimado a mulher que ele chamou de querida. O final se aproxima. E vai ser épico. A guerra tinha um rosto. Rodrigo Montenegro. E Vicente Salazar estava pronto para destruí-lo. Mas Isabela segurou seu braço quando ele montou em seu cavalo, ainda coberto de cinzas do incêndio, os olhos queimando de fúria. "Não assim", ela disse firme. "Ele queimou meu estábulo, quase nos matou. Vou até a fazenda dele e vai cair direto na armadilha dele." Isabela apertou o braço dele. "Ele quer que você perca a cabeça, que invada a propriedade dele, que o agrida. Aí ele tem testemunhas, tem provas, e você vai preso. E ele fica com tudo." Vicente respirou fundo, tentando controlar a raiva. "Então o que fazemos?" Isabela sorriu. Não um sorriso doce, um sorriso perigoso. "A gente joga o jogo dele, só que melhor." Nas 48 horas seguintes, a Fazenda Aurora se transformou num quartel-general. Isabela convocou Paulo e outros 2 homens de absoluta confiança. Despediu Tomás, mas não antes de arrancar dele cada detalhe sobre Montenegro. Os encontros secretos, os pagamentos, os planos. E o que descobriram foi devastador. Montenegro não queria apenas as terras de Vicente. Queria destruí-lo completamente. O plano era simples. Sabotagens pequenas e constantes até forçar Vicente à falência ou a um erro grave. Então Montenegro compraria tudo por migalhas. "Ele é paciente", Isabela disse, estudando as anotações. "Mas todo plano tem uma falha." "Qual?" Vicente perguntou.
Arrogância. Ele acha que somos burros demais para descobrir. Vicente sorriu pela primeira vez em dias. Erro fatal. O plano de Isabela era genial. Primeiro, ela enviou cartas. Não como Vicente Salazar, mas como investidores interessados, para todos os credores de Montenegro, sutilmente sondando sobre a saúde financeira dele. As respostas revelaram algo crucial. Montenegro estava endividado. As fazendas dele eram grandes, mas os lucros não acompanhavam os gastos. Ele vivia de aparências. E estava desesperado por expansão justamente para cobrir dívidas antigas. Ele precisa dessas terras mais do que pensávamos. Isabela mostrou os documentos a Vicente. Não é ganância, é desespero. Como usamos isso? Isabela se inclinou sobre a mesa. A gente oferece exatamente o que ele quer, mas nos nossos termos. Uma semana depois, Vicente enviou uma carta formal a Montenegro. Proposta de reunião, negociação de terras, presença de advogados de ambas as partes. Montenegro aceitou imediatamente. Afinal, achava que tinha vencido. Que Vicente estava quebrado, derrotado, pronto para se render. A reunião foi marcada num escritório neutro na cidade. Formal, legal, testemunhas presentes. Montenegro chegou sorridente, confiante, cercado por seus advogados. Vicente chegou sério, e ao lado dele, Isabela. Montenegro arqueou uma sobrancelha. Trouxe a esposa? Que encantador. Minha sócia, Vicente corrigiu. Isabela sorriu docemente e abriu uma pasta. Senhor Montenegro, viemos propor um acordo. Finalmente vendo a razão. Montenegro se recostou na cadeira. Ouçamos então. Isabela deslizou documentos pela mesa. Você queria acesso ao rio que corta nossas terras. Muito bem. Oferecemos um contrato de uso compartilhado. 20 anos. Renovável. Montenegro pegou os papéis, sorrindo. Interessante. E o preço? 15 mil por ano. Pago antecipadamente. Montenegro riu alto. 15 mil? Isso é absurdo. É o preço justo, Isabela disse calmamente. Considerando que sua propriedade depende dessa água. E considerando que sem ela, suas fazendas valem, bem, muito menos do que seus credores gostariam. O sorriso de Montenegro congelou. Do que está falando? Vicente se inclinou para a frente. Sabemos das suas dívidas. Sabemos que está sufocado financeiramente. Sabemos que o Banco Provincial está considerando executar suas hipotecas. Isabela continuou. E também sabemos que foi você quem incendiou nosso estábulo. Temos testemunhas. Tomás vai depor no tribunal. E temos evidências físicas. Montenegro empalideceu. Então aqui está o acordo de verdade. Vicente disse, a voz dura como aço. Você assina esse contrato de água, pelo preço que determinamos. E em troca, não apresentamos queixa criminal contra você. Não divulgamos suas dificuldades financeiras para toda a região. E não contamos ao Banco Provincial que você está usando fraude para esconder prejuízos. Isabela colocou uma caneta sobre a mesa. Assine, ou perca tudo. O silêncio na sala era ensurdecedor. Montenegro olhou para seus advogados. Eles desviaram o olhar. Não havia saída. Com a mão tremendo de raiva, ele pegou a caneta e assinou. Quando saíram do escritório, Vicente segurou a mão de Isabela. Você é assustadora quando quer. Aprendi com o melhor. Ela sorriu. Um homem teimoso que achava que eu era só boa para gerar herdeiros. Vicente parou. Puxou-a para perto. Eu era um idiota. Era. Você é a melhor coisa que já me aconteceu. Eu sei. Ele riu. E a beijou ali mesmo, no meio da rua, sem se importar com quem estivesse olhando. 3 meses depois. A Fazenda Aurora prosperava como nunca. Os lucros tinham dobrado. As reformas estavam completas. E Tempestade tinha se tornado pai. Sua primeira cria, uma potranca linda e forte. Isabela cavalgava pelos campos ao amanhecer, como fazia todas as manhãs. Mas dessa vez, Vicente cavalgou ao lado dela. Tem algo que preciso te dizer, ela falou, olhando o horizonte dourado. O quê? Isabela parou o cavalo, virou-se para ele e colocou a mão dele sobre sua barriga. Você vai ser pai. Vicente congelou, os olhos arregalaram. Você está grávida, sim. Por um momento ele não disse nada, apenas olhou para ela. E então,
Um sorriso, genuíno, pleno, feliz, tomou conta do rosto dele. Um herdeiro, ele sussurrou. Ou herdeira, Isabela corrigiu. Ou herdeira, ele repetiu rindo. E então a puxou para um abraço. Não importa, porque vai ter você como mãe. E isso é tudo que importa. Naquela noite, deitados na cama, não mais um campo de batalha, mas um santuário, Vicente acariciou o cabelo de Isabela. Sabe o que é mais incrível nisso tudo? Ele murmurou. O quê? Quando você chegou aqui, eu disse que te fiz minha propriedade, que você me daria um herdeiro. Isabela virou-se para olhá-lo. E agora? Agora sei que estava errado. Você nunca foi minha propriedade. Você é minha igual, minha parceira, meu amor. Isabela sentiu as lágrimas subirem. E você não é mais meu dono. É meu companheiro, meu marido de verdade. Eles se beijaram, devagar, profundamente. E quando se uniram naquela noite, não foi para cumprir obrigação ou gerar herdeiro. Foi porque eram duas almas que se encontraram no lugar mais improvável e escolheram amar. 6 meses depois, Isabela deu à luz uma menina. Olhos iguais aos dela, força igual à do pai, e liberdade que nenhum deles teve. Eles a chamaram de Aurora, como a fazenda, como o recomeço. E Dona Mariana? Ela pediu demissão. Não suportava ver o amor vencer. Paulo tornou-se sócio minoritário da fazenda. Afinal, lealdade merece recompensa. E Montenegro? Perdeu tudo 2 anos depois, exatamente como Isabela previu. Mas essa história não é sobre vingança. É sobre transformação. Sobre uma mulher que recusou ser quebrada. E um homem que aprendeu que força verdadeira não é dominar. É ceder ao amor. Gostou dessa história de garra, amor e redenção? Então inscreva-se no canal e ative o sininho. Todo dia trazemos histórias emocionantes que vão te prender do início ao fim. Deixa seu like, comenta qual foi sua parte favorita e compartilha com quem você acha que precisa conhecer essa história incrível. Nos vemos no próximo vídeo.